Eu cumprimento mais uma vez o povo de Deus com a glória e a honra e a majestade do Espírito Santo, amém? E com a paz, amém? Porque majestade, irmão, Deus é o centro de tudo. Porque a glória é só Ele que tem. Porque a paz, sem paz não chega a lugar nenhum, amém? Você crê nessa palavra? Ou glória, amém? Então, irmão, você que é inscrito, compartilhe, irmão, porque esse vídeo, irmão, tenho certeza, aleluia, glória a Deus, que vai fazer uma diferença na tua vida. Porque a cada momento com Deus, nós se renova, nós chega próximo de Deus, amém? Irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, vai dizer assim, irmãos: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Irmão, chega a Deus. Às vezes você chegou no seu pai, chegou na sua noiva, na sua namorada, no seu irmão, na sua irmã, chegou em um monte de gente, mas esqueceu de Deus. Ele é o personagem principal da minha vida e da sua vida. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Irmão, sem Ele nós não somos nada. E Ele continua sendo Deus. Né? Sem mim, sem você. Ainda que a gente faça, Senhor, acabou, não vou fazer nada. Vou parar. Amém? Vou seguir a minha vida. Fala, amém. Faz que nem o filho pródigo. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero sair pelo mundo. Eu quero ser livre, liberto. Vai. Só que quando você chegar e cair em si, você vai fazer como o filho pródigo. Vai se retornar. Ou seja, vai retornar aos braços do Pai. A parte especial, irmão, enquanto ele não voltou ainda, ele está com os braços abertos, esperando eu e você, amém? Glória a Deus, Santo de Israel. Eu creio que você está entendendo, porque, irmãos, essas palavras que vai me levar para o centro, né, da atenção de Deus, e essa palavra que vai me levar para a profundeza da perdição, se eu não obedecer, amém? Porque o Senhor diz assim, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E se não crer, irmão, não tem como. Sem crer, é impossível agradar a Deus. Amém? Então, quando Tiago escreveu essa mensagem, quando ele escreveu esse texto, ele quis dizer assim, irmão, se aproxima de Deus, obedece, procura acertar, procura entrar no caminho estreito, como diz Mateus 7, verso 13, aleluia, glória a Deus. Não pega atalho, não pega um lugar largo, porque você pode, nesse lugar largo, se perder. Esquecer que Jesus existe, esquecer que você tem Deus, esquecer que você tem o Criador. Amém? Então tenha certeza que Deus é com você. Por quê, irmão? Se você voltar um pouco atrás e olhar o verso de número 7, irmão, ele vai dizer assim, ele vai ser bem claro quando ele diz assim, irmãos, olha o que ele diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que eu quero dizer, irmão? Você não vai ganhar uma batalha de maneira alguma fugindo dela, correndo dela. Se prepara e vem, faz que nem ele falou para Samuel, se prepara e vem. Porque você que recebe, ele mandou você se preparar e você vai receber a vitória. É que nem ele falou para Gideão, no capítulo 6. O Senhor é convosco, varão valoroso. Vai nessa sua força. Deus mandou um varão para alertar ele. Ainda que ele teve algumas dúvidas, se você prosseguir o texto, que ele provou Deus 2 vezes. E o Senhor aprovou ele 2 vezes. Irmão, às vezes a gente não ganha por algo que está com a gente ou algo que está próximo de nós. Por exemplo, no caso do Gideão, o que acontecia ali para que o Senhor não viesse abençoar ele? Ele tinha parado no tempo. Amém? Mas quando o Senhor teve encontro com ele, ele voltou para Deus. Voltou a obedecer, voltou a fazer as coisas que agradavam os olhos de Deus. Ele venceu, irmão. E não é a maioria, é a minoria. Contanto que esteja na presença do Senhor. Porque no caso de Gideão ali, ele era com ele se preparou, era com os moços dele, o Senhor fez aquela reciclagem e levou ele para a vitória. Então o Senhor, usar o céu, ele olha nesse momento e olha para nós e vê o que nós estamos precisando para ser abençoado. Porque, irmão, a mão dele, como diz no livro de Isaías, né? 59, que as mãos dele, irmão, não está encolhida para que não venha nos abençoar. E o ouvido dele não está agravado para que não venha nos ouvir. Mas a nossa negligência, a nossa falha, nos separa dele, nos afasta dele. Então você está dizendo, se aproxima. Seja realista. É que nem o Salmo 91, irmão, que é lido
né? É salmodiado por muitas pessoas, diversas pessoas. Creio que uma boa parte do mundo conhece, mas o segredo dele, creio que é a minoria que conhece. Que uma está no começo, outra está no meio, outra está no final. Ou seja, começo, meio e fim. Soletrando essa frase completa. Ou seja, completa. Aleluia. Completa, irmão. Completa a missão. Completa a missão. Que o Senhor vai te honrar. Aleluia. Vai até o final. Não para. Porque, irmão, você começa e para. Como o Senhor vai te abençoar? Você tem uma meta, né? Que você tem para atingir. Você não conclui. Como você vai receber o que você, né, almeja? O que você deseja, irmão? O Senhor está pronto para te abençoar. Ele está pronto para te honrar. Mas você está pronto para obedecer? Você está pronto para tomar posse da responsabilidade que Ele te deu? Aleluia! Não faça como Moisés. Mas às vezes a gente fala de Moisés, mas só Deus, né? Na causa. Já pensou você com 3,5 milhões, você sendo líder? Gente pra caramba, né? Ainda que ele separou os trios, mas ele era o cabeça abaixo de Deus. Amém? Mas Moisés, quando ele pegou essa responsabilidade, ele sendo espiritual, ele falou, mas Senhor, eu tenho um linguajar pesado. Olha aí as desculpas nós dando para Deus, irmão. Sou gago. Mandarão. Irmão, faça o que Ele te mandou, não joga para outro. Você não quer ser abençoado, você não quer ser honrado, você não quer ser próspero. Você não quer ser visto para muitas pessoas. Então toma posse do que Ele te deu. Você é guerreiro. Vai até o final, guerreia. Que o Senhor é com você. O Senhor não te esqueceu. O Senhor é com você. Toma posse da sua vitória, Santo de Israel. Quando ele tomou posse, você vê que do rochedo saiu água, ele abriu o mar vermelho, né? O primogênito morreu para mostrar que Deus é Deus. Ele faz até aonde a pessoa diz, chega! Porque você pode observar, quando teve a morte dos primogênitos, Faraó cedeu. Faraó, aquele brutamonte, aquele homem cheio de autoridade, cedeu. Moisés, leva o povo daqui, Santo de Israel. Então, irmão, Deus vai no último para te abençoar. Aonde você não pode chegar, Ele chega. O que você não pode fazer, Ele faz. Porque Moisés não podia fazer isso, mas ele pode fazer. Amém? Então o que você não pode, meu amado, faça nesse momento. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele, que Ele vai tudo fazer. Ele vai fazer tudo e mais um pouco. Aleluia. Porque no livro de Isaías, irmão, no livro de Isaías 55, versículo de número 8, vai dizer assim, irmão, os seus pensamentos não é o de Deus, o seu caminhar não é o de Deus, o seu falar não é o de Deus, o seu pensar não é o de Deus, o seu caminhar não é de Deus. Amém? É tudo mais longo que o nosso. E voltando para o livro de Tiago, quando ele fala para você tomar conta, né, daquela responsabilidade que te deu, ser líder, ser guerreiro, aleluia, enfrentar a batalha, ele está dizendo para você se chegar de frente a ele, pedir ajuda no caso for preciso, ele está dizendo que ele conta com você. Amém? Ah, mas eu estou meio desiludido, sem ação, sem direção. O Senhor diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Joga fora o que não é seu, pega só o que é para você. Às vezes a gente fica sobrecarregado porque a gente pega o que não é nosso, irmão. Ainda que a gente queira, não pode, irmão. Não pode. Porque Samuel queria levar o fardo de Saul, que o Senhor fez, recolheu ele e puniu Saul. Porque, irmão, o que é para o ser humano fazer, Deus não vai fazer por ele e outra pessoa não pode fazer. Porque a oração sua chega, e a do seu irmão, e a da sua mãe, e do seu noivo, da sua noiva. Não chega, irmão. Porque ele tem que clamar. É que nem ali em 2 Crônicas 7,14. Salomão e os que estavam com ele ali se encheu de glória. Se encheu da presença do Senhor. Os que estavam fora não conseguiam, irmão. Porque estava fora da presença do Senhor. Quem está fora não vai, né, entender, não vai receber. Aí o Salomão queria saber, irmão, sempre a gente tem uma dúvida, algo assim que deixa nós meio preocupados. Você vai dizer assim, olha, quando eu e você, irmão, eu estou tirando diretamente para mim, irmão, porque eu também preciso muito, né, chegar onde o Senhor quer. Porque quando a gente fala para nós, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, jejuar e orar e buscar a minha face, eu perdoo os pecados e saro a terra e abençoo. Amém? Então o Senhor manda a gente se converter, se humilhar, buscar a face dele, que ele perdoa nossos pecados e sara a nossa terra, irmão. Está explicado.
Então, irmão, para terminar e fechar com chave de ouro, o Senhor quer dizer que Ele tem ciúme de mim e de você. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 26, diz que Ele chora, né? Com gemido inexprimível. Porque muitas vezes o que a gente opina, o que a gente quer, irmão, é uma desgraceira para a nossa vida. E a gente fala, mas Senhor, por quê? Você pediu, meu amado, porque nossos olhos vê uma coisa, o Senhor é outra. Ele vê passado, presente e futuro. Nós só vê mais ou menos na nossa frente, irmão. Nós não sabemos o futuro. Vamos deixar o Senhor trabalhar? Vamos pedir sabedoria para Ele, irmão, junto? Vamos deixar Deus trabalhar? Amém? E para concluir o livro de Tiago, capítulo 4, e verso de número 5, diz que em vão diz a Escritura que o Espírito que é em nós tem ciúme, irmão. Ele não quer ver nós divididos entre o mundo e Ele. Ele quer nós só para nós. Se você tem uma esposa, não é só para você. Se você tem um carro, não é só para você. Amém? Independente do que você tem, né? Não é só para você. Então, irmão, Deus quer você só para Ele. É uma intimidade de pai para filho. E Ele tem esse direito, irmão. Ele morreu por mim e por você. Ele deu seu filho primogênito. O que nós temos até agora para Ele? E o título desse contexto, o título dele, chegai-vos a Deus, amém? Tiago capítulo 4 e versículo de número 8. Chegai-vos a Deus e chegai a vós, amém? Que Deus vos abençoe a todos. Até o próximo vídeo.